Olá, meu irmão, minha irmã. Não sei como está a sua vida, mas eu sei que tudo que você está passando ruim, ela sai, todo sofrimento, toda angústia vai sair do seu orar. Jesus, ele venceu tudo nessa terra, todas as tentações, todas denúncias que estavam fazendo contra ele, todos os pecados que estavam correndo atrás de Jesus, o diabo indo atrás dele. Ele só conseguiu vencer através da oração, de jejum e, clamar ao Senhor, porque somente ele, Jesus, somente ele, se ele não orasse, ele não ia vencer. Jesus, que ele estava em corpo de humano, Deus estava em corpo de humano, se fez homem, como ele era 100% Deus, 100% homem. Isso não quer dizer que ele não tinha capacidade de pecar, ele tinha capacidade de pecar, mas uma coisa é querer e fazer. Então o que Jesus fez? Orou, e orou sem cessar. Jesus, em maioria das vezes, ele estava orando no monte, ele estava pregando, ele estava enjoando no deserto, a maioria das vezes. Quantas vezes Jesus falou para os discípulos, vamos orar? Os discípulos às vezes ia com ele orar. E quando chegava não aguentava, dormia. Porque Jesus ficava a noite toda orando. Jesus sempre orava. Em 1 Tessalonicenses, vamos falar sobre essa mensagem, que é capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. A oração é muito importante para a nossa vida em todos os aspectos. Ela é importante na nossa vida, como espiritual, como emocional, em todos os momentos, como se arrepender, como pedir alguma coisa ao Senhor, porque a oração para nossa vida, ela transforma de dentro para fora, de fora para dentro. Ela é uma restauração na nossa vida. Até em 2 Crônicas 7,14 vai falar que a oração e jejum e se converter são os maiores caminhos. Deus ouvirá do céu, perdoarei os seus pecados e vai arar a sua terra. Então a oração, gente, é muito importante. Quando nós falamos de oração, não é somente novo, não é somente antigo. Em toda a Bíblia vai falar de oração. Vai falar que Noé estava orando, vai falar que Abraão estava fazendo o holocausto tem que haver oração. Vai falar que Davi estava orando, suplicando ao Senhor. Vai falar de Samuel estava orando. Vai falar de toda a Bíblia estava orando, suplicando ao Senhor. A oração é importante. Vai falar que Elias estava orando, Isaías estava orando, Jeremias estava orando, como Jesus estava orando, como Paulo estava orando, como Pedro estava orando, e você estamos orando, o pastor está orando. A oração é muito importante. A oração serve por dias de consolo e também por dias de alegria. Sabe? Às vezes os cristãos não entendem. Não entendem que é agradecimento. Não entendem que é oração. Gente, oração não é o dia que você está ruim. Não é somente nesse dia. Não é o dia que você está precisando de alguma coisa. É o dia que você está tudo bem. Seu dia foi bom, agradece. Seu dia for bom, agradece muito, muito mesmo. A pessoa só quer suplicar, orar, jejuar quando os dias estão ruins, quando está precisando de emprego, quando não tem pão, quando não tem Deus, quando uma pessoa está doente, quando a pessoa está precisando de cura, quando você não tem nada, você está sofrendo. A pessoa só adora o Senhor quando está precisando de algo. Isso é errado, gente. Isso é errado. Jesus estava orando antes do problema, depois do problema e no meio do problema. Jesus estava orando no deserto. Depois que estava orando, veio a tentação. Jesus estava orando. Depois que ele orou, o que aconteceu? Me fala, foi preso, foi levado à prisão, depois da prisão para o Calvário para ser pregado na cruz. Então você vê, Jesus também estava orando no meio. Aonde? Estava pregado na cruz, mesmo assim, estava orando o Senhor. Para eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Sabe, Jesus, ele nos ensinou de todas as maneiras. Então não adianta. Orar é sem cessar. Porque a Bíblia vai falar, o inimigo está atrás de nós. O inimigo está à procura de quem possa pecar. O inimigo, o diabo, ele não cessa, está em nosso redor, vigiando nós em todos os momentos. Ele vai fazer o que nos cair em coisas que nós somos falhos. O diabo, ele não vai aparecer com você de uma forma que você não vai agradar. Ele vai aparecer de uma forma que você vai se agradar com ele para nos enganar. Então tome cuidado. Antes de falar um pouco mais sobre isso, vim pedir você se inscrever.
Do lado pressiona o sino, se ativa, compartilhe seus amigos familiares para que a mensagem de Deus possa chegar a mais pessoas sejam alcançadas, compartilhe nos grupos, nos status, para seus amigos, para que a mensagem de Deus possa chegar a mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam abençoadas por essa palavra. E dê seu like, isso mostra a gostando do vídeo. Sabe a oração? A Bíblia nos ensina muito sobre a oração. Tem a oração verdadeira, a oração falsa. Então assim, que oração? A Bíblia nos ensina nós orar. Não orar para nos se achar. Não orar repetindo várias palavras. Uma oração que só tem horas. Orei 10 horas, orei a noite toda, mas só foi repetindo palavras. Deus nos ensina a orar de nosso coração, mesmo que seja poucos minutos. Orar dentro do seu quarto, porque a Bíblia diz: ora dentro do seu quarto e Ele, a sua bênção, todos verá. Porque a Bíblia vai ensinar assim, as pessoas antigamente, eles oravam no meio das esquinas, no meio da rua, para todo mundo ouvir que estava orando, para se mostrar. Por quê? Para se mostrar. Então você vê que Jesus ensinou, também Jesus vai explicar um pouco mais sobre a oração, quando a pessoa entra dentro do templo para orar. Uma pessoa que por fora parecia santa, ela chega orando assim: Deus, eu sei que eu sou melhor, Pai, que várias pessoas, Pai. Eu sei, Pai, que eu sou isso, sou aquilo, Pai. E o outro que é cobrador de impostos, chega assim: Deus, me perdoa, Pai, não mereço nada de Ti, Pai. Então isso vai mostrar a diferença da oração. A oração não é para você se aumentar, mas você se abaixar. Paulo nos ensinou isso. O espinho veio porque Paulo precisava do espinho para ele não ficar se achando. Por quê? Porque o Paulo, ele verdadeiramente era uma pessoa muito santa, uma pessoa que buscava o Senhor, que dava o seu sangue. Como ele matava os cristãos, agora estava dando sua vida aos cristãos. Então Paulo era verdadeiramente uma pessoa, mas Paulo também tinha erros. Então Deus deu um espinho para Paulo, para que Paulo orasse mais, Paulo suplicar ao Senhor mais. Então ele entendeu que o espinho é para mostrar que ele é fraco, que através da fraqueza de Deus aperfeiçoou o poder dele. Quando podemos orar? Além do tempo consagrado à oração, oramos também quando praticamos um altruísmo, quando sentimos amor puro por outro, ou quando contemplamos, apreciamos a obra da mão de Deus no maravilhoso pôr de sol, quando lutamos ou nós batemos por uma causa nobre, ou quando falamos a verdade. Onde podemos orar? Além dos lugares consagrados à oração, como lá a igreja, podemos orar também no campo, na fábrica, no escritório, em qualquer outro lugar onde estamos honestamente procurando ganhar o pão de cada dia. O pão que é o que nos sustenta, é o pão, é a palavra de Deus. Na escola, aonde nós procuramos incalcular a ideias que enobrece. Na corte, onde estamos julgando outros com justiça. No parlamento, onde apoiamos as decisões justas. No laboratório, onde buscamos nossos recursos para beneficiar a humanidade. No fórum, aonde emitimos juízos sinceros. Em todos os momentos podemos orar. Jesus ensinou muitas vezes a oração. Você pode orar de pé, de joelho, deitado. Você pode orar falando, você pode orar na sua mente. Então você pode orar em qualquer lugar. Não tem desculpa, mas o melhor é você tirar o tempo para o Senhor. Verdade, isso é o melhor. Porque às vezes você ora no trabalho, às vezes uma pessoa vai te estressar, às vezes uma pessoa vai ficar te tentando, às vezes não vai sair do jeito que você imagina, do jeito que agrada a Deus. Aí podemos orar ao Senhor na nossa mente, agradecer para que nos dê força, nos dê paz, nos dê alegria, que possamos ser luz. Não é fácil. Devemos orar com humildade. Existem orações abusivas, arrogantes e altivas, do tipo daquela pessoa diva feita por um dos malfeitores da cruz ao lado de Jesus. Não és tu, ó Cristo? Salva-te a mesmo e a nós também. É Lucas 23:39. Não deixou de ser uma oração por trazer um pedido de socorro e ser dirigida a quem se poderia pedir. Sua forma, porém, estúpida e petulante não mereceu qualquer intervenção do mestre. Já o segundo malfeitor corrigiu a maneira grosseira do companheiro e se dirigiu a Jesus humildemente, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Observe que o primeiro pediu a salvação do corpo, queria evitar a dor da morte, enquanto que o segundo pedia para que fosse apenas lembrado.
na eternidade por Jesus. Então você vê assim que o jeito que falamos pode mudar muita coisa. Lembra quando aquela mulher derramou seu perfume caro os pés de Jesus e o secou com seu cabelo? Judas ficou irado, falou assim: por que você não usou o dinheiro que você comprou esse perfume e deu para os pobres? Jesus ensinou. Ela mostrou que eu sou importante, mostrou que ela me conheceu todo o seu coração. Ela deu o que? Eu sou melhor para mim. Às vezes não vai entender. Ela podia até dar para os pobres, mas o que isso mudaria para ela? Em uma paz momentânea. Então ela olhou para quem? Para o maior de todos, para um homem que veio dar sua vida por nós. Olhou para Jesus. E isso está mostrando o que? O outro companheiro olhou com maus olhos o que é Cristo, o que é Deus. Olhou assim: por que você não se salva a ti mesmo? Porque você é Cristo. E depois fala assim: nós também. Ele olhou com um olhar assim, olhando com igual o diabo estava fazendo. Transforma essa pedra em pão, ser verdadeiramente filho de Deus. Um sinônimo de chantagear para beneficiar Jesus, mas beneficiar ele mesmo. Porque se Jesus transformasse aquela pedra em pão, mostraria que o diabo estava mandando ele. Mesma coisa que o malfeitor estava fazendo com Cristo. Mas olhando pelo segundo malfeitor, era um homem mais obediente, um homem que compreendeu que era Jesus. E só pediu para lembrar-me quando vieres do reino. Eu acho assim, que se essa pessoa conhecesse e falasse isso, ou ela já viu a pregação de Jesus, ou ela conhecia o que é realmente o reino de Deus. Os judeus antigamente eles conheciam toda a Torá. Então não quer dizer que essa pessoa, ele assim, conhecia-se muito bem. Porque para uma pessoa que nunca conheceu, ele não falava isso. Ela falava por Jesus se salvar também, como o outro malfeitor disse. Então isso mostra o que? A diferença dos malfeitores. Mesmo que os dois fossem ladrão ou assassino, eles que mudou. Mesmo que um estava pedindo salvação, momentânea, uma salvação carnal, o outro estava pedindo uma salvação eterna. Como podemos orar? Além do uso da palavra já consagrada, nossas mentes ou de outro, podemos orar também quando nós inclinamos nosso leito do enfermo procurando ativar seu sofrimento, quando nós esforçamos para criar uma ordem de coisas melhor. Quando à noite meditamos sobre Deus, quando diante da tempestade do oceano, meditamos na pequenez do homem, quando com íntima satisfação contemplamos uma tarefa realizada. Salmos capítulo 69, versículo 13 e 14. Quanto a mim, porém, Senhor, faço-te em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela da tua fidelidade em socorrer, livrai-me do tremendal, para que não me afunde, seja só eu salvo do que me odeiam e das profundezas das águas. Romanos capítulo 16, versículo 11 e 12. Não, o zelo, não sejais remissos, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração e perseverantes. A oração é muito importante, nós temos que ser perseverantes na oração. Sem oração, sem Cristo, nós queremos e iremos para o inferno. É um simples fato para a nossa vida, não é uma opinião. Sem Cristo nós somos nada. Sem Cristo nós somos nada. Sem nós se arrepender, se converter, se orar, jejuar, nós somos nada. Mesmo nós fazendo isso, nós consideramos nada. Mesmo assim, nós temos direito ainda para o inferno, porque nós erramos, porque nós pecamos, porque ninguém é santo, fielmente como Jesus foi. Então, não é fácil para mim, para você, mas devemos orar ao Senhor sem cessar. Onde quer que seja, com Cristo eu irei. A oração é o sopro da vida do cristão. Agora de manhã vamos orar para seus amigos, familiares, para que Deus sempre esteja conosco. Nosso Pai, ajuda-nos a compreender que a nossa vida pode ser uma prece vivida e a todos do tempo. Ajuda-nos a compreender que oramos quando consideramos o Teu poder, a majestade que servimos aos nossos semelhantes. Pai, Deus passou por esse dia. Peço a pessoa que está ouvindo essa mensagem até aqui, que Deus pode abençoar a vida dela, dar forças, que ela pode ser luz e sal na terra, no colégio, em todos os momentos da vida dela, no trabalho.
Às vezes passamos situações ruins, mas devemos ser diferentes. Mostrar ser diferente. Se uma pessoa está errando, mostra ser diferente, não cobiça, não xinga. Mostra ser diferente com pequenas coisas. Você já é diferente. Umas coisinhas fáceis que você faz de mínimo. Hoje no mundo, a pecaminosidade do mundo, o mundo que as pessoas se agradam tanto, umas coisas pequenas que vocês fazem já mostra que você é cristão. Pessoa, em 2 palavras, você já me conhece que é cristão. Por quê? Porque você não precisa, você não cobiça, você não fica, aquela mulher ali que é bonita, você não fica xingando, você não fica só reclamando da vida. O que você faz? Você vai na balada, vai na festa? Não, só vou pra igreja. Então pessoas são simples fato. Vai compreender que você é diferente, vai compreender que você é luz, vai compreender que você não faz nada que vai prejudicar. Você é uma pessoa que é diferente. Então, Deus está nos ensinando a ser essa pessoa, ser diferente. Nós temos que orar, nós temos que mostrar ser cristão em todos os momentos da nossa vida. Algumas pessoas não vão entender e compreender porque elas nunca viveu, mas possamos que ser luz e diferente para que elas que compreendam e volte para Cristo. Eu disse a cada um que ouviu essa oração até aqui, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e familiares e Deus orar para que Deus te abençoe sempre. Amém.